Fala galera, beleza? Meu nome é César Alcâncio, seja bem-vindo ao meu canal e dessa vez a gente vai criar uma sequência de vídeo para ensinar Clojure básico, Clojure desde o zero. Então se você não sabe nada de Clojure, conhece alguma linguagem de programação ou conhece bem pouco de programação, essa sequência de vídeo vai te ajudar bastante. A gente vai aprender desde criar símbolos, criar funções, criar if, laços, repetições, chamar outras funções. E para isso a gente vai fazer um jogo. Esse jogo é o Blackjack ou 21. Então não perde mais tempo, já se inscreve aí no canal, deixa o like também e bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é ver como que vai ficar o nosso jogo, né? Vou testar o jogo agora, vou jogar, vou mostrar para vocês como que é. E aí a gente, no final da sequência de vídeo, a gente vai ter um jogo igualzinho que eu estou mostrando para vocês aqui, beleza? Vamos lá. Eu estou utilizando aqui o IntelliJ, então eu vou executar o programa. A primeira coisa que ele mostra para mim, ele pergunta o meu nome. Eu coloco aqui embaixo César Alcâncio, dou Enter, e aí ele mostra aqui as cartas do dealer, o total de pontos que o dealer tem e as minhas cartas, meu nome e as duas cartas que eu tenho, que é um 6 e um 2. Para quem não está muito acostumado a jogar Blackjack, eu vou depois explicar um pouco as regras, mas basicamente sou eu, o jogador, contra a mesa, nesse caso é um jogador só, né? E a mesa é conhecido também como dealer, que é o dono da mesa. E nesse caso, como funciona? Ambos os jogadores saem com duas cartas. O dealer sai com a primeira carta escondida, que aqui eu coloquei com vários X, para não saber que carta que é. E ele sai com a segunda carta à mostra. Então eu já sei que o dealer tem um 2. Então no mínimo ele tem 2 pontos, aí 3 pontos, depende da carta que ele saiu aqui escondida. E eu saio com as minhas cartas abertas, que é um 6 e um 2, e eu tenho 8 pontos. A ideia é chegar o mais próximo de 21, chegar o mais próximo do 21 sem ultrapassar o 21. Então eu posso falar se eu quero mais cartas ou não. Eu vou falar que eu quero mais uma carta. E ele me deu uma carta nova que é o 3. E eu estou com 11 pontos. Ainda acho que é pouco. Vou pedir mais uma carta. Fiquei com 21 pontos. Ou seja, a carta que saiu para mim agora foi uma dama. A dama vale 10 pontos. Eu estou com 6, um 2, um 3 e uma dama. Totalizando 21 pontos. Muito provavelmente eu vou ganhar. A não ser que o dealer também saia com 21 pontos e a gente empate. Vou colocar que eu não quero mais cartas. E o dealer saiu com 19 pontos e eu com 21 pontos, beleza? Esse vai ser o jogo que a gente vai fazer. Só para a gente terminar, eu vou dar uma explicada geral do que a gente vai precisar para fazer esse jogo, né? Primeira coisa que a gente vai precisar instalar é Java. Então vou abrir aqui o navegador, vou mostrar para vocês aqui. Pode ser Java 8 ou Java 11. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com todas as coisas que precisa instalar. E se você tiver qualquer dúvida ou problema na instalação, você põe um comentário aí, chama a gente que a gente ajuda você a terminar a instalação, beleza? Então, para a lista, a gente vai precisar de Java, que está aqui, JDK, pode ser a 8 ou 11. A gente vai precisar do Clojure. Então, no site do Clojure tem uma página chamada Getting Started, que explica como instalar Clojure para o Mac, para o Linux ou para o Windows. Então, é muito simples aqui também. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. E a gente vai precisar do IntelliJ. O IntelliJ é a ferramenta, a ideia que eu vou trabalhar. Tem algumas pessoas que estão acostumadas, outras não. Você pode usar a sua ideia favorita. Eu prefiro usar o IntelliJ e nesse caso vai ajudar muito porque a gente vai usar um plugin no IntelliJ. Vou mostrar o plugin aqui também para vocês. Eu venho aqui em IntelliJ, Preferências. Coloco Plugins. E eu vou ter que instalar um plugin chamado Cursive. Esse plugin, aqui tem na descrição o que ele tem. Ele tem algumas ferramentas que vai ajudar a gente a trabalhar com Clojure no IntelliJ. E isso facilita muito o nosso trabalho. Por exemplo, eu consigo executar código em Clojure e ter a resposta imediata. Eu consigo criar projeto em Clojure utilizando uma ferramenta chamada Lanigin. A gente não precisa saber os detalhes dessa ferramenta, mas a gente vai usar ela aqui que ela facilita um pouco o nosso trabalho. Antes de ir direto para o jogo, eu queria compartilhar alguns conceitos básicos em Clojure para que a gente possa estar na mesma página. Se você já conhece um pouquinho, você pode pular para o próximo vídeo, mas se você não conhece nada, é importante saber esses pequenos conceitos. O primeiro deles, antes aqui eu vou criar um projeto, então para a gente criar um projeto em Clojure com a IDE, eu vou em File, New Project,
vai estar aqui, vai aparecer aqui embaixo Clojure e depois vai aparecer Leiningen, que é a ferramenta que a gente usa para criar projeto em Clojure. Então vou dar Next, vou colocar o nome do projeto, vou colocar aqui Blackjack, vou colocar V2, que eu já tenho a V1 feita, Finish, vou abrir aqui na própria janela, ele vai carregar o projeto para mim e o Leiningen ele já tem uma estrutura aqui particular. Para quem vem de outros projetos, por exemplo, de Java, a gente tem o Maven, onde eu tenho uma estrutura para todos os projetos Java que usa Maven, é uma estrutura similar, né? Igual praticamente. Então a gente consegue entender todos os projetos que são feitos nessa estrutura. O mesmo acontece com o Lang. É muito parecido com o Java, tem o Source, que é onde vai ter o arquivo principal, ele já vem com uma função aqui. Eu tenho a parte de teste, eu tenho a definição do projeto, então aqui eu tenho o nome do projeto, a descrição, as dependências. E eu vou criar um namespace, que é como se fosse uma classe ou um pacote em Java. Na verdade é um arquivo, né, onde eu vou organizar meu código em Clojure. Então eu vou criar um namespace aqui, vou colocar o nome dele de teste1. Para a gente entender alguns conceitos básicos do Clojure nesse arquivo, beleza? Então eu criei aqui esse namespace, ele vem com essa declaração de namespace entre parênteses, ns de namespace, o nome do pacotinho que vai ser Blackjack V2, que é o nome do projeto, ele gerou um pacote aqui também, e o namespace chama teste1, beleza? Tudo que eu fizer dentro desse namespace vai pertencer a esse namespace e eu não vou poder usar em outro namespace, a menos que eu importe esse namespace. Então a primeira coisa que eu vou explicar aqui é que em Clojure existe basicamente duas coisas, que é símbolos e funções. Então se a gente quiser ter uma string, um número, um mapa, uma lista, isso tudo a gente pode atribuir a um símbolo. E por que a gente não chama isso de variável, né? Chama de símbolo? Porque em Clojure as coisas são imutáveis. Então uma variável, como o nome já diz, ela varia. Então se eu agregar um valor a uma variável, por exemplo, criar uma variável chamada nome e colocar o valor César, eu posso alterar depois para outro valor, como Davi ou outro nome, certo? No caso do Clojure eu não posso fazer isso. Eu teria que redefinir uma nova variável com o valor de Davi, beleza? Então eu vou mostrar como funciona isso na prática. A gente está acostumado aí em Java ou em JavaScript a fazer var nome igual César. É assim que a gente está acostumado a fazer. Então eu vou colocar isso aqui como comentário, porque em Clojure tudo é uma função. Para eu definir um símbolo, nesse caso o símbolo nome, eu preciso chamar uma função chamada def. E para invocar a função é sempre entre parênteses. Então eu vou abrir parênteses, vou colocar def, vou colocar o nome do símbolo e vou colocar o valor do símbolo, nesse caso César. Isso que eu estou fazendo em Clojure é semelhante ao que eu estou fazendo aqui em cima, que seria em Java ou em JavaScript, beleza? Outro exemplo que eu posso colocar aqui, eu posso definir uma idade também, então eu dou def idade e coloco 30, por exemplo, que é a minha idade. Se eu fosse fazer isso em Java ou em outra linguagem, seria var idade igual 30, ou até int idade igual 30, beleza? Então é assim que se define os símbolos, né? Vamos chamar aqui de variável para ficar mais fácil, mas são símbolos. E eu posso usar esses símbolos lá na frente. Então se eu quiser mostrar na tela o nome e a idade, eu vou chamar uma função, entre parênteses de novo, que chama println, e eu vou passar o nome e a idade. Fez println. E eu posso executar esse código. Para executar esse código, vamos abrir aqui o nosso REPL, que fica aqui no canto direito. Vamos executar o projeto primeiro, botão direito, Run REPL for Blackjack V2. Ele vai startar o REPL. O REPL ele vem junto com o plugin Cursive e ele ajuda a gente a fazer testes com código em Clojure. Então, quando eu executo ele começa um servidor REPL local e eu posso executar código em Clojure nesse servidor REPL. Por exemplo, nessa caixa aqui abaixo, eu posso executar uma função de soma, que seria, abre parênteses, o sinal de soma e os números que eu quero somar, 2 e 3, por exemplo. Se eu dou Enter, ele retorna 5. Então, eu estou executando o código Clojure de maneira muito fácil aqui no IntelliJ. E para eu executar todo esse namespace, eu venho com o botão direito, REPL,
e vou em Load File in REPL. Ele vai carregar todo o meu arquivo dentro do REPL que eu tenho no IntelliJ, beleza? Normalmente eu coloco um atalho para executar isso, no meu caso é Shift Command L, e ele executa sempre lá no REPL, tá vendo? Fica muito mais fácil. E aqui ele printou para mim César 30, que é o nome e a idade, beleza? Então é assim que você define um símbolo. Agora a gente pode definir uma função, né? Assim como o println é uma função que eu estou invocando, eu posso criar funções, minhas próprias funções. Então eu vou criar uma função de saudação, vou chamar de saudar. Então vou abrir para criar uma função, a gente tem que chamar uma função chamada defFunction, que define uma função. Então abre parênteses, defFunction, que é defn, o nome da função, vou chamar de saudar, vou chamar de saudação. Normalmente as funções não têm nomes de verbo, aí já entram mais detalhes de Clojure, acho que não precisa entrar agora, mas eu vou definir aqui uma função chamada uma função chamada saudação, beleza? O primeiro argumento, que é opcional na função, depois do nome, é uma documentação. Então posso colocar aqui, por exemplo, vou dar um enter aqui, não tem problema. Aqui vou colocar a documentação, saudação iniciante em Clojure, beleza? O próximo argumento que eu vou passar para a função defn, primeiro foi o nome da função, saudação, depois a documentação, vai ser os argumentos. Os argumentos, ele vem dentro de um vetor. Então, um vetor é definido pelo símbolo de colchetes. Eu vou abrir aqui o colchetes e eu vou colocar o nome do nosso argumento, que vai ser nome, né? Vai receber um argumento nome, beleza? E o último, e depois de eu colocar o nome da função, saudação, a documentação e um vetor para os argumentos, eu começo a colocar meu código Clojure dentro. O que essa função vai fazer? Nesse caso eu vou retornar uma string. Então eu vou abrir parênteses para executar uma função chamada string. Ela recebe um parâmetro de bem-vindo e o outro parâmetro é o nome. Essa aqui é uma função em Clojure completa, né? Então, para recapitular, abri parênteses para executar uma função de definição de função, passei o nome dessa função, que chama saudação, passei a documentação, passei um vetor com os argumentos, no caso um argumento só que chama nome, e executei uma função chamada string dentro dessa função saudação. Essa função string, está entre parênteses, recebe uma string, que chama bem-vindo, e recebe o nome. Essa função string vai só concatenar nossas strings, né? O nosso nome com bem-vindo. Vou colocar um espaço aqui, beleza? Em vez de printar o nome e a idade, eu vou chamar minha função saudação, abre parênteses, saudação, e vou passar o meu nome César. No caso, eu vou passar um nome mesmo, que é o símbolo nome. Eu poderia passar César assim, ou eu poderia passar o símbolo que eu defini lá em cima de nome, beleza? Se eu executar todo o meu namespace no REPL novamente, ele deveria printar bem-vindo César. Vamos limpar aqui, botão direito, REPL, load file in REPL, e ele executou bem-vindo César. Então esse aqui é o básico em Clojure, como definir símbolo, como definir funções. Símbolos podem ser tanto funções, nesse caso saudação é um símbolo que é uma função, o nome é um símbolo que é só um valor primitivo, uma string. A idade também é um símbolo que é um inteiro. E eu posso criar outros, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um vetor aqui também para finalizar. Eu vou definir um vetor, vou chamar de números, por exemplo. E vou abrir aqui o meu colchetes para falar para definir o meu valor desse vetor, né? Vou colocar 1, 3, 6, 8. Então, esse é meu vetor, números é meu vetor. Eu posso fazer um print line nos números. E eu vou executar de novo tudo no meu REPL. E ele printou meus números e printou o bem-vindo César que está aqui embaixo. Beleza? Agora vamos para o nosso próximo vídeo, a gente vai começar a fazer nosso jogo. Valeu!